João 11, do verso 1 ao verso 7, e depois do verso 21 até o verso de número 27. João, capítulo 11, do verso 1 ao 7. Se a igreja localizou, vamos colocar de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra neste momento. A igreja pode tomar assento. Presbítero Jaime, convidamos para a entoação do cântico. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Quando nós pegamos esse texto para estudar e trazer a palavra do Pai para a congregação, algumas informações a gente tem que passar para a igreja. Esse foi o grande e último milagre do Senhor Jesus, praticamente na última semana antes dele ser preso e dele ser morto. E Deus nos ensina neste milagre da ressurreição de Lázaro, que Jesus efetuou.
A primeira coisa que ele nos ensina é que as dificuldades nas nossas vidas são inevitáveis. São inevitáveis. Elas haverão de acontecer e muitas das vezes nós, seres humanos, não temos como evitá-las. Lázaro era amigo pessoal de Jesus, mas mesmo assim Lázaro estava doente. Ser amigo de Jesus não impediu Lázaro de ficar doente. Dificuldade inevitável, ele adoeceu. Ser amigo de Jesus também não impede que as dificuldades venham aumentar, além do que você está esperando, ou além daquilo que você está percebendo na sua vida. Ser amigo de Cristo não nos isenta de ver as dificuldades piorarem nas nossas vidas. Podemos ainda continuar com o exemplo de Lázaro. Lázaro piorou na sua enfermidade. E por causa da piora na sua enfermidade, ele chegou mesmo a adoecer. Adoecer e morrer. Lázaro morre pela enfermidade que ele estava. Há momentos em que os problemas eles conseguem escapar do nosso controle. Você pensa que está tudo centralizado, tudo direitinho, tudo nas suas mãos, de repente os problemas eles escapam ao nosso controle. Já deveríamos saber disso, porque afinal de contas nós sabemos que soberano mesmo não somos nós somos súditos do soberano. O soberano é Deus, quem tem a soberania é o Senhor, não somos nós, criaturas criadas por Deus, e hoje na condição de filhos através de Jesus Cristo. As dificuldades elas podem piorar e há momentos que elas escapam do nosso controle. É uma doença que é inesperada, que chega, você não está esperando, ela chega, ou seja, algo inesperado, uma coisa que pode te prejudicar. São as perdas que nós temos, que nós não estávamos esperando perder, mas acabamos perdendo. São as mortes que vêm sobre as nossas famílias, nossos amigos, nossos conhecidos. Nós vemos a morte chegar e são dificuldades que nós não estamos esperando e são situações que escapam do nosso controle. São os prejuízos que nós vamos obter nas nossas próprias vidas ou na vida de pessoas que nós amamos e que nos entristece vê-las com prejuízos. As dificuldades, irmãos, podem aumentar, ainda que você seja amigo do Senhor Jesus. Nós oramos a Deus para que nada disso, irmã, aconteça. Oramos, mas às vezes acontece, né? Oramos a Deus para que Deus, então, Ele acabe com aquilo e que tudo volte ao normal. E às vezes nós oramos e nada acontece. Nós queremos alívio e nossa dor aumenta mais ainda. Queremos subir, ficar de pé e afundamos cada vez mais. E não é essa nossa intenção não era afundar, era subir, mas afundamos. As coisas não estão debaixo do controle das nossas mãos, nunca tiveram, ainda que nós pensemos que estão. Quando a doença e o luto chegam na nossa casa, e olha, chega, é certo chegar. Uma coisa é ela chegar na casa do vizinho. Eu me entristeço porque chegou na casa do vizinho, mas não é na minha casa. Uma coisa é a doença e o luto chegar na casa do meu amigo. Eu vou me entristecer porque é meu amigo, mas, José Roberto, ainda não é na minha casa. Então, quando eu for para casa, eu não vou ver a dor que eles estão sentindo, porque na minha casa não há esse tipo de dor, há na casa dele ou dela, meu amigo, minha amiga, meu vizinho, minha vizinha. Quando o nosso lar, quando a dor da morte ou do luto chega no nosso lar, aí sim, nós ficamos profundamente angustiados, quando essa dor chega no nosso lar. Nessas horas, nossa dor aumenta, a nossa expectativa é de receber um milagre, para que aquilo que está acontecendo seja restaurado por Deus, que detém todo o poder, mas nós nos entristecemos porque o milagre que tanto nós queríamos, ele não chega, não acontece, ainda que nós estejamos orando para que ele venha acontecer.
Eu creio, Regina Carla, que este texto da Palavra de Deus, do capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro, que é um texto bem grande, uma história bem grande, são vários versículos, eu creio que Jesus nos apresenta aqui uma didática, um ensino para nós sobre como foi formulado o milagre da ressurreição de Lázaro. O milagre em si, elaborado como foi por Jesus, ele é didático, ele nos ensina a caminhar nas nossas vidas. Por exemplo, nós observamos que esse milagre é didático quando ele ensina para nós como harmonizar o amor de Jesus ao nosso sofrimento. Como é que você pode harmonizar o amor de Deus sobre a sua vida e ao mesmo tempo você está sofrendo? Como é que é isso? Como é que eu posso harmonizar um Deus que é um Deus de amor, sabendo eu que eu estou sofrendo, que eu estou em sofrimento? Como é que eu consigo conciliar, como é que eu consigo harmonizar amor, Marina, e sofrimento? Deus me ama, Deus é Deus de amor, Jesus me ama, veio à terra para me salvar, mas eu estou sofrendo. Como é que eu consigo harmonizar isso? Eu acho que a didática do milagre de Cristo ressuscitando Lázaro nos mostra claramente essa maneira como Deus harmoniza o seu amor com o nosso sofrimento. A família de Betânia era amada por Jesus? Era. Marta, Maria, Lázaro, 3 irmãos, eles eram amados por Jesus. Lázaro fica enfermo. E se Jesus amava Lázaro, vem a pergunta: por que permitiu que Lázaro ficasse doente? Se Jesus amava aquela família, por que permitiu, Fernando, que aquelas irmãs de Lázaro sofressem com a morte de Lázaro? Porque ele permitiu isso. Porque ele, Jesus, se amava Lázaro, e a Bíblia fala que ele amava aquela família, por que ele, então, permitiu a morte do seu amigo chamado Lázaro? Aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição. O que elas fizeram? Mandaram chamar Jesus. Mandaram o mensageiro ir em busca do Senhor Jesus Cristo. Buscaram ajuda em Jesus. Elas sabiam que Jesus mudaria a agenda dele, porque ele não estava ali, não estava em Betânia, estava em outro lugar. Ele mudaria a agenda dele e as atenderia sem demora. Certamente na mente delas passou: ele é nosso amigo, ele nos ama, ama a nossa família, já demonstrou tantas vezes esse amor. Se ele souber que Lázaro, nosso irmão, está doente, ele vai mudar a agenda dele e vai se direcionar para a nossa aldeia, para vir socorrer a Lázaro. Então elas mandaram o mensageiro em direção a Jesus Cristo. A ideia era: ele nos atenderá sem demora. Elas buscaram ajuda na base certa. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada, porque ela ama. Quando você ama alguém, você tem pressa em socorrer a pessoa amada, porque você ama a pessoa. Marta e Maria pensaram assim: ele ama, Jesus nos ama, ele vai nos socorrer. Hoje nós dizemos assim: Jesus é aquele quem ama, aquele que ama quem está com câncer. Jesus ama quem está com câncer. Jesus é aquele que ama quem está desempregado, quem está necessitado. Jesus ama e pode fazer algo pela vida dessa pessoa. Então, por que Jesus não curou Lázaro à distância? Ele fez isso com o filho do oficial do rei, não entrou nem na casa do homem, e à distância ele deu uma ordem, com a palavra dele, de cura, e a palavra de Jesus foi lá, a palavra dele funcionou, e foi curado o servo do oficial do rei. Jesus, para curar, não precisa estar presente no local, a Bíblia nos mostra isso. Com uma palavra de ordem, ele cura. Então, semana Aparecida, ele não precisava ir lá onde Lázaro estava para curar, bastava ele dizer: estará curado a partir de agora. Mas Jesus não fez isso. Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente, mas não fez isso. Poderia curá-lo à distância, não fez isso.
Por que ele não curou seu amigo a quem tanto ele amava, se é assim mesmo que a Bíblia diz que ele amava? Parece que a atitude do mestre contradiz o amor que ele sentia por Lázaro. Porque se ele amava tanto, por que não socorreu? Os judeus, então, não puderam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia. Está lá no verso 37 da palavra do Senhor Deus. No verso 37, disseram assim: mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este homem não morresse? Os judeus falaram isso de Jesus, verso 37, João capítulo 11. Eles não conseguiam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia, porque é difícil você conciliar amor com sofrimento. Quem ama não quer ver o outro sofrer. Se Jesus nos ama, por que nós sofremos, irmãos? Por que nós sofremos se o Cristo, Filho de Deus, nos ama? Se Jesus nos ama, porque passamos por aflição nesta terra. Se Ele é Filho do Todo-Poderoso, na verdade, Ele é o Todo-Poderoso, Jesus é Deus, por que Jesus não nos livra nesta terra do sofrimento? Por que um filho de Deus fica doente? Por que um filho de Deus perde o emprego? Por que um filho de Deus enfrenta luto? Por que um filho de Deus sofre nesta terra? Não somos filhos de Deus em Jesus? O Senhor nos deveria nos proteger, nos guardar de todas essas coisas que nos levam ao sofrimento. Mas na oração sacerdotal em João 17, ele disse para o Senhor Deus, ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço a Ti que os livre do mal. Então por que sofremos? Se até na oração ele falou assim. Aí nós verificamos que o próprio Jesus não tinha nenhuma imunidade especial. O Pai, Deus Criador, Deus Pai, amava Deus Filho, mas Deus Pai permitiu que Deus Filho bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. Deus permitiu que o seu Filho morresse na cruz. E Deus permitiu que o seu Filho tomasse o cálice do sofrimento. Cálice que Ele mesmo disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a Tua vontade, não a minha, disse o Senhor Jesus. O amor de Jesus não nos garante, então, imunidade especial contra nenhum tipo de tragédia, de sofrimento, de mágoa ou de dor. Ele não garante para nós imunidade. Por isso, muitas das vezes, nossa afeição cai e nós nos entristecemos. Alguns confundem a afeição entristecida como se a gente tivesse, né, Samuel, com um tipo de raiva, alguma coisa. Não, é apenas o semblante que caiu e que está entristecido. Não, nada mais do que isso. Nada mais a objetar ou supor além do que isso. Isso mostra a nossa humanidade, nós sofremos também. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra nenhum tipo de sofrimento. Aí vem a outra colocação: como conciliar então o amor com o sofrimento? Como conciliar nossa necessidade urgente com a demora de Jesus nos ajudar? Está lá no verso 39, do capítulo, versículo 6 e versículo 39. No 6 diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Lá no 39 diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias que meu irmão está sepultado. Como conciliar nossa necessidade urgente, porque é urgente, com a demora de Jesus em nos ajudar? Jesus não muda a sua agenda, presbítero Ademar, para socorrer a Lázaro. E Ademar, Lázaro era amigo de Jesus. Jesus o amava. Mas Jesus não muda a sua agenda para socorrer Lázaro. Jesus ficou ainda mais 2 dias aonde ele estava. Ele não arredou o pé daquele lugar ainda mais por mais de 2 dias. O mensageiro levou 32 quilômetros para chegar onde estava Jesus. 32 quilômetros representa 1 dia inteiro de caminhada.
Ele chega, anuncia que Lázaro estava doente. Na verdade, Lázaro já tinha morrido, mas ele não sabia, Sérgio Vinícius, porque quando ele saiu de lá, o mensageiro, Lázaro estava doente, vivo, mas passou um dia inteiro de viagem que ele fez. Nesse um dia inteiro, Lázaro morreu. Ele não sabia. Ele não sabia. Sabia que estava doente. Foi a notícia que as irmãs mandaram ele falar para Jesus. Quando ele chega lá, ele fala para Jesus: olha, aquele que tu amas está enfermo. Ele não disse que está morto. Jesus sabia que Lázaro morreu. Ele fala dos olhos fechados. Jesus já sabia, porque Jesus é Deus. Jesus fica mais de 2 dias naquele lugar. E Jesus, então, no terceiro dia, se encaminha para lá. Quando ele chega, são 4 dias. Por isso que Marta fala: Senhor, chega mal. Há 4 dias meu irmão está sepultado. Jesus não muda a sua agenda para socorrer, mas Jesus diz para o mensageiro e para os discípulos: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Existem coisas que acontecem em nossas vidas, e isto até nos consola, que são para a glória de Deus. Isso nos consola. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que é para ser glorificado com aquele sofrimento que nós estamos sentindo, para a glória de Deus. E isso nos consola. É para a glória do Senhor. Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão. Imagina, você ter um irmão doente, praticamente à morte, e você tem que lidar com isso, com essa doença que está, como é que se diz? Está consumindo o seu parente. Mas também ela teve que lidar com outra coisa, Simone Aparecida. Ela teve que lidar com a demora de Jesus. Ela nunca imaginou que teria que lidar com a demora do mestre. Com a demora, com a doença do irmão, ela estava com dificuldade, sabendo lidar. Até manda chamar Jesus. Mas lidar com a demora do mestre, aquele que ama a ela, a Marta, a Maria e a Lázaro, e ele demorar tanto para chegar, isso ela não estava preparada para aguentar. E muitos então que viram a demora do mestre, começaram então a criticar por que Jesus demorava tanto a chegar. Porque o mesmo mensageiro que teve lá, avisando a Jesus, ele não deve ter ficado 2 dias com Jesus. Você acha que ele ficou 2 dias? Possivelmente não. Ele era o quê, mensageiro? Eu dou o recado e faço o quê? Volto. Ele deve ter voltado. E se voltou, ele disse: eu avisei a ele. Ele sabe. Ele chegou a dizer que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então Marta não sabia como lidar com isso. Não sabia o que pensar. Por que Jesus não vem? Por que ele não veio com o mensageiro, não retornou com o mensageiro? Por que ele não voltou para a nossa aldeia para ajudar o nosso irmão? A demora de Jesus deixa Marta frustrada. E acontece conosco isso também, irmãos e amigos visitantes. Quando nós pedimos alguma coisa para Deus em oração e Ele demora a nos atender, isso nos deixa frustrados, porque nós gostaríamos que esse atendimento fosse ligeiro, fosse rápido, que Ele tivesse compaixão de nós. A demora deixou Marta frustrada, a demora deixou Marta decepcionada. Verso 21, disse, pois Marta a Jesus: Senhor, nisso quando ele chegou lá, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Ela fica decepcionada, porque ela entendia, ele é profeta, ele tem um dom da cura, ele curou tanta gente, ele com certeza poderia curar o meu irmão. Mas Jesus demora, e quando chega, o homem, Lázaro, está morto. Marta fica frustrada, Marta fica decepcionada. Muitas vezes Jesus, parece demorar para nos atender. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara. Sabe quanto tempo levou para que essa promessa fosse cumprida? 25 anos. Para acontecer o que ele prometeu. Sara, Abraão, vocês terão um filho. Isaque, o filho da promessa. 25 anos para acontecer isso. A tempestade no mar era forte, o barco estava à deriva. E na 4ª vigília da noite, Jesus anda por sobre as águas e se aproxima do barco. Ora, os discípulos estavam apavorados e Jesus só chega até eles de madrugada. De madrugada que Jesus chega.
E eles estavam esperando ali, desesperados, a ajuda do mestre. Jairo vai pedir socorro a Jesus. Quando Jesus chega à casa de Jairo, a filha dele está morta. E ele tinha dito: mestre, vem comigo, porque minha filhinha está numa enfermidade para a morte. E Jesus fala: eu vou com você. Mas quando chega lá, a criança está morta. Jairo deve ter pensado: se ela morreu, não há mais nada a fazer, porque a morte é a consumação, né, Zé Roberto? Morreu, acabou. O crente, ele passa por provas. Você acredita nisso? Eu acredito que o crente, presbítero Peixoto, passa por provas. Marta passou por 3 tipos de prova. A primeira prova, a ausência de Jesus. Ele não estava lá. Segunda prova que Marta passou, a demora de Jesus. Ele demora em chegar. A terceira, agora e última, que Marta passa, prova, a morte do seu irmão. O mestre estava ausente, o mestre demorou a chegar, Lázaro morreu. Marta passa por 3 provas. Como conciliar o nosso tempo com o tempo de Deus? Ou o tempo de Deus com o nosso tempo? O Kairos de Deus com o Cronos do homem. Como é que a gente pode conciliar isso? É difícil, né? Porque depende de Deus, não de nós. Depende de Deus agir em nossas vidas. Jesus, ele tem uma coisa em particular. Jesus não segue a agenda do homem. Jesus segue a agenda do Pai. O que o Pai estabelece, o Filho, que é Jesus, cumpre. Se Deus colocou para Jesus que não era para ele ir naquela hora para curar Lázaro, Jesus não foi. Mesmo sentindo no coração grande compaixão pela família que ele amava. Porque ele vai seguir a agenda do Pai. E a agenda do Pai nem sempre é parecida com a sua e a minha agenda. Jesus sabia a hora certa de agir, mas sabia também que haveria dor e haveria sofrimento nas pessoas que veriam o seu irmão, caso de Marta e Maria, morrer. Jesus segue o cronograma dos céus, né, Regina? Ele não segue o nosso, nem o seu cronograma, ele segue o cronograma dos céus. É esse cronograma que Jesus segue. Ele não segue a nossa agenda, ele age no tempo do Pai, ele age no Kairos de Deus. Jesus é Deus. Ele segue o tempo de Deus. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado. Mas não, irmãos. Jesus não chegou atrasado. Se ele chegou dentro do tempo de Deus, ele não chegou atrasado. Ele chegou no tempo oportuno de Deus. O tempo de Deus era aquele, com Lázaro morto. Mas humanamente falando, Marta e Maria não tinham condição, pela limitação de entendimento que elas tinham, de entender que o tempo de Deus não era o tempo delas. E que o tempo de Deus era quando Lázaro estivesse morto, Jesus chegar naquele lugar. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você está querendo algo de Cristo no seu tempo. Mas Jesus só vai agir na sua vida no tempo de Deus, que não é o seu tempo. E para isso talvez você precise ver alguns tipos de mortes acontecer, para que o tempo de Deus chegue a você. Ele não chega atrasado? Não. Ele não falha? Não. Ele é infalível? Ele é Deus. Ele não é colhido de surpresa? Não. Ele é Deus. Ele conhece o fim desde o princípio e conhece o amanhã desde o ontem. Ele é Deus. Jesus enxerga o futuro desde o passado. Ele sabe o futuro. Por quê, pastor? Porque ele é Deus. Ele sabia que Lázaro estava doente e que Lázaro haveria de morrer. Ele é Deus. Ele sabe. Ele demora 2 dias, porque sabia que tinha que demorar 2 dias. Ele sabia o que estava fazendo. Ainda que as pessoas dissessem, como ele demora? O milagre acontece. E o milagre tem uma maneira de acontecer, um modo de acontecer. Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. Verso 22 e verso 25. Diz assim: mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela fala do passado, primo Zé Roberto. No passado, quando ele estava vivo, se eu tivesse chegado aqui, ele não morreria. Marta fala do passado. Marta crê no Jesus que vai ressuscitar os mortos no futuro. Verso 23, 24. Ela diz, eu sei, 24, eu sei, replicou Marta, que ele, meu irmão, que está morto há 4 dias, há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela crê no passado. Se o Senhor estivesse aqui, ele não morreria. Ela crê no futuro, no que Cristo poderia fazer. Ela diz, eu creio, Jesus, na ressurreição do último dia, quando os mortos ressuscitarão. Marta crê no passado, Marta crê no futuro, mas Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre Simone Aparecida agora. Ela não crê. No presente ela não crê. Marta vacila entre a fé, do verso 22, eu sei que se eu pedisse a Deus, Deus te concederia, com a lógica do verso 24, quando ela fala, Senhor, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela está entre a lógica e a fé e a lógica. Cadê o presente, Marta? Cadê o momento de hoje, da agora? Ela não crê nesse momento, porque ela diz, ele está morto há 4 dias e já cheira mal. Nós somos assim também, somos dessa forma. Não temos dúvidas que Jesus realizou milagres fantásticos no passado. Não temos dúvida que Jesus fará coisas portentosas e grandiosas no fim do mundo. Quando ele voltar na parousia, com os anjos, com a milícia celestial, e as trombetas vão tocar, e as portas dos céus vão abrir, e os vivos crentes em Jesus na terra serão arrebatados, e os mortos que morreram no Senhor irão ressuscitar, e também adquirirão corpos transformados, espirituais, celestiais, e nos encontraremos com Jesus nos céus, como diz Tessalonicenses. Não temos dúvida que Jesus realizou milagres e prodígios no passado. Não temos. Ele realizou. Não temos dúvida que fará coisas tremendas no futuro. Parousia. Jesus vem. Maranata, vem o Senhor. A dificuldade é crer que hoje Ele pode operar. Essa é a dificuldade. A dificuldade é saber se hoje Ele pode realizar um milagre. Se Ele pode curar. Se Ele pode ressuscitar. Se Ele pode fazer coisas fantásticas, dar vista ao cego, colocar o surdo para ouvir. E é isso que eu quero saber. Aquele que tem a mão ressequida e frágil, o Senhor transformado numa mão forte. É isso que nós queremos ver. É essa dúvida que nós temos igual a Marta. Se hoje Ele opera. Nós cantamos, nós pregamos, nós oramos, nós lemos a palavra que falam sobre isso. Mas será que nós acreditamos nisso? Que hoje Ele faz? Essa é uma pergunta que eu faço para mim e faço para você. Se tudo fosse Luciana esposa diferente, passado e futuro. Se eu pudesse voltar ao passado. Como vai ser o meu futuro? O grande erro é se fosse diferente. Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela fala, é passado. Mas ela omite o poder de Cristo no presente. Cristo está diante dela. Ela não queria que Ele viesse? Ele está ali. Jesus está ali. Por que ela não crê que Ele pode ressuscitar o irmão dela? Ela crê que Ele vai fazer no futuro. No último dia, os mortos ressuscitarão. O que Deus quer é que você creia, irmã e irmão, hoje. Nós temos fé, Sérgio Vinícius, hoje. Hoje. É necessário, Sérgio, você como jovem, tenha fé hoje. Não é lembrar a sua fé do passado. Não é fazer, objetar e supor como será a sua fé do futuro. É hoje. Hoje temos que ter fé. Não podemos ver de lembrança de coisas que já passaram
e ficar, Regina, pensando nas promessas que são reservadas para o nosso futuro. Regina, o futuro está lá na frente, o passado seu já aconteceu, você tem que viver o teu presente. Precisamos crer no hoje. Jesus não é o grande eu era passado. Jesus não é o grande eu serei. Não, Jesus é o grande eu sou, como Deus se revelou a Moisés no Velho Testamento. Jesus é o grande Deus, eu sou. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Jesus diz, eu sou a porta. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus não fala, eu serei ou eu era. Jesus diz, eu sou. E hoje ele diz para você, eu sou. Jesus se identifica com a nossa dor. Glória a Deus. Glória a Deus, que nós temos um Deus que se identifica com as nossas dores. Não sofremos sozinhos. Quando sofremos, temos alguém que conhece a nossa dor. Jesus é aquele que cura as nossas chagas, nossas feridas. Jesus é aquele que sabe muito bem o que é sangrar, porque ele sangrou na cruz. Jesus sabe o que é ser pisoteado, chicoteado, humilhado, vilipendiado. Jesus sabe tudo isso, porque tudo isso fizeram com ele. Então fique tranquilo, irmão, irmã e amigo visitante, porque tudo que acontece com você de ruim, que magoa, que entristece e que sangra, vai sagrar teu coração. O teu Jesus, ele entende você, porque ele também sofreu. Jesus se identifica com a nossa dor, verso 35, ele é lindo, ele é poético, ele é maravilhoso, porque a Bíblia fala, um versículo diminuto, tão pequenininho, que diz assim, Jesus chorou. Verso 35, o mestre chorou. Deus, você já imaginou, Zé Roberto? Deus chorou. E tem homem que não quer chorar, porque é homem. O Filho de Deus chorou. Ele chorou quando viu a dor no coração daquelas mulheres que ele amava, porque o irmão delas estava morto. E ele sabia, eu poderia ter evitado, mas eu cumpro a agenda do meu Pai. Jesus se identifica com a nossa dor. É aquele que cura nossas chagas, aquele que sente as nossas feridas, é aquele que sabe aquilatar como é que você está por dentro. Ele sabe aquilatar, ele é Deus. Ao contrário do diabo, que não pode entrar em nós, porque em nós está o Espírito Santo, e não pode ler nossa mente, porque nossa mente está coberta pelo Espírito de Deus, e ele não tem acesso a nós, porque nós somos vasos consagrados a Deus. Jesus, ele lê a sua mente. Ele lê o seu coração, ele sabe a sua estrutura, ele conhece você por dentro, porque Jesus Cristo, ele é o Criador. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Criador, Gênesis, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. E Deus cria o homem, Deus cria os animais, Deus cria os luzeiros, e a Bíblia fala, e viu Deus que tudo que ele fez era bom. A Bíblia diz lá em João, versículo 1, capítulo 1, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1, verso 14 diz que o verbo é o Filho unigênito de Deus, que veio à terra e habitou entre nós em carne, é Jesus. Jesus conhece a gente muito bem. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Imaginou isso? Você não anda sozinho. Você tem um Deus que anda contigo. O nome dele é Emanuel. Emanuel significa conosco. Ele está conosco em todos os momentos. Jesus é aquele que chora conosco. Jesus é aquele que sofre por mim e por você. Jesus é aquele que se importa comigo e se importa com você. Jesus é aquele que se identifica comigo e se identifica com você.
Jesus sabe o que é a dor do sem-teto. Aquele que não tem aonde morar, pode ter certeza que Jesus entende ele. Porque Jesus mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é pobreza. Jesus sabe o que é dor da solidão. Nas horas mais difíceis, no Getsemane e em outros lugares, onde ele pediu os discípulos para orarem com ele, os discípulos dormiam, não oravam, e Cristo ficava sozinho. Jesus sabe o que é a solidão. Você é solitário? Jesus entende bem o que é solidão e compreende o que você sente. Você está aqui na igreja hoje, gostaria que tivesse seus parentes aqui, seus parentes não estão, então, meu amigo, você está solitário hoje. Então, se você está solitário, eu te digo, o Filho de Deus, ele entende bem o que é a solidão. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade, porque ele tomou sobre si as nossas dores. Então ele conhece as nossas dores. Jesus não exclui a participação humana no milagre da ressurreição de Lázaro. Ele não exclui, apesar de usar a sua intervenção milagrosa. Jesus chama Lázaro da sepultura. A irmã diz, Senhor, ele já está morto há 4 dias, cheira mal. Mas Jesus quer ver onde o sepultaram. Jesus chora por causa disso. E então levam ele até a sepultura. Jesus chama Lázaro da sepultura. Lázaro, vem para fora. Mas se ele não dissesse Lázaro, vem para fora, e dissesse apenas vem para fora, todos os mortos da sepultura iriam sair, porque é Deus que estava ordenando. Então ele é específico, ele quer Lázaro. E na sepultura, onde tinha mais mortos, ele diz, Lázaro, é você que eu quero, vem para fora. Lázaro, mesmo morto, pôde ouvir a voz de Jesus. Sua alma não estava mais no corpo. 4 dias tinha passado. Sua alma não estava ali. O corpo em decomposição estava. Aonde estava a sua alma, ela foi resgatada pelo Criador e foi implantada novamente, inserida no corpo de Lázaro. Quando a alma retorna ao corpo de Lázaro, o corpo inanimado, ele volta a ter vida, porque a morte é isso. Quando a alma sai do nosso corpo, o nosso corpo fica inanimado, não se mexe, sem vida, porque o fôlego de vida foi retirado. Cristo fala, Lázaro, vem para fora. Deus ordena que a alma de um morto volte para o corpo, Simone, do morto. A alma volta, isso é fantástico, Simone, pensa nisso. A alma volta, e ao voltar, o corpo volta a se mexer. Braços, mãos, pés, ele se levanta. Lázaro, venha para fora. E aquele homem morto, então, deitado que estava, o corpo se mexe, os braços se mexem, as pernas se mexem, e ele se levanta, e ele sai. Mas antes, Jesus disse para aqueles homens, tirai a pedra, porque essa era a parte humana de ser feita. Tem que se tirar a pedra. Mas o que seria a pedra? Eu creio que a pedra seria um empecilho para a vida. E Cristo fala, olha, eu não vou fazer isso. Esse empecilho para que a vida retorne, eu não vou fazer. Eu vou dar a vida. Isso é comigo. Eu dou vida. Mas quem vai tirar a pedra que vai impedir dessa vida vir para fora, vai ser você. Aí eu fico pensando, meu presbítero, e não é isso que nós fazemos? Nós anunciamos o Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quando alguém ouve a palavra de Deus que nós, igreja, pregamos, a Bíblia diz que a fé vai entrar naquele coração por ouvir a palavra. E os pés formosos que pregam a palavra é a igreja. Novamente, Simone, falo para você, então nós que tiramos as pedras, quando nós pregamos o Evangelho. Quem dá vida não somos nós, o Espírito Santo entra na pessoa, mas nós temos que falar, temos que anunciar o Evangelho. Tirai a pedra, igreja de Jesus. Tem muita gente em sepulturas, tem muita gente que está morta, tem muita gente que está com o corpo inanimado, porque nós ainda não tiramos a pedra anunciando o Evangelho.
Lázaro está morto, mas consegue ouvir a voz do Mestre. Isso é fantástico ao meu coração, porque ouvir a voz de Cristo é algo maravilhoso. Eu quero perguntar para a igreja: você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu claramente na sua mente uma voz que você identifica que não é a sua voz, que não é o seu pensamento, e você identifica que é alguém falando com você claramente? Você já teve essa experiência sobrenatural com Deus, de Deus falar a você, e você ouvir na sua mente Deus falar? Alguém aqui já teve essa experiência? Não precisa nem levantar a mão, apenas responda você aí em pensamento para Deus: eu já ouvi Deus falar comigo. Creio que você também. E eu sabia que não eram meus pensamentos. Eu sabia que era Ele falando comigo. Eu sabia que era Deus falando com o meu coração. Andando pela rua, voltando para casa, há mais de 30 anos atrás. Voltando para o meu lar, voltando para casa, entristecido e sofrido estava pelas dificuldades que a vida estava colocando sobre o meu coração. Eu ouvi Deus falar claramente: Carlos, aquieta o teu coração. Eu sabia, aquela voz não era minha, eu estava andando na rua, aquela voz estava dentro da minha mente, aquela voz foi serena, tranquila, e eu entendi, naquele exato momento, Deus falou comigo. Como é bom ouvir a voz de Deus. Lázaro morto ouviu a voz do Mestre. A alma de Lázaro voltou para o corpo. No dia final, na parousia, os mortos também ouvirão a voz do Mestre e sairão dos túmulos quando ouvirem a voz de Jesus. Já imaginou isso, Zé Roberto? Tirar a pedra significa enfrentar então uma situação que não queremos mais mexer. Quando eu tiro a pedra, eu estou mexendo numa coisa que eu não queria mais mexer, porque a pedra está tampando uma sepultura. Sepultura lembra morte. Morte é algo que já foi consumado, que não tem mais jeito. Se eu estou mexendo na pedra que está na frente da sepultura, eu estou mexendo numa coisa que eu não queria mais mexer. Tirar a pedra é tocar numa situação que só vai trazer mais dor. Então, por isso, muitas vezes, a gente não tira a pedra. A gente deixa lá, porque a gente não quer mais dor. Tirar a pedra é abrir a porta para algo que cheira mal. Se eu tirar a pedra, o cheiro fétido vai vir nas minhas narinas, no meu pulmão. Tirar a pedra é o medo que eu tenho de enfrentar o meu passado, que é um passado de dor. Então eu não vou tirar a pedra, eu vou deixar a pedra lá, assim eu não sofro. Deixa a pedra lá. Tirar a pedra é ter coragem, porque quem tira a pedra está querendo, com ousadia, dizer que não aceita, César, meu amigo e irmão amado de tantos anos, a situação que está vivenciando naquele momento. Eu quero tirar a pedra, porque eu não quero viver essa situação mais na minha vida. Eu quero algo novo, eu quero algo renovado, eu quero algo que seja agradável, eu quero leite e mel. Vou tirar a pedra, mas tem que ter coragem para tirar a pedra. Muita gente deixa a pedra. Jesus não disse apenas tirar a pedra para os homens em relação a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Ele disse também: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro não podia voltar à vida dele normal com aquelas vestes mortuárias, aquelas vestes de morto, aquelas faixas ou panos enfaixados de morto. Lázaro não poderia voltar à vida com aqueles panos enfaixados, vestes de morto. O rosto estava enfaixado, seus pés estavam enfaixados, suas mãos estavam enfaixadas. Ele tinha que se despir daquelas roupas de morto. Desatai-o, tirai essas faixas de morto que está no rosto, na mão, nos pés, no corpo de Lázaro, e deixai-o ir, deixai-o viver. Não com uma vida de morto, mas com uma vida de alguém que ressurgiu ou que ressuscitou. Precisamos também, sabe o que, irmãos? Largar as vestes de morto, retirar as vestes de morto e
nos vestir ou revestir das roupagens de um novo homem ou de uma nova mulher. Precisamos ajudar uns aos outros, porque aqui eu entendi que Jesus disse: ó, você, desatai as faixas dele. Como é que é, Jesus? Eu estou dizendo o seguinte: você vão desatar as vestes dele. Mas ele pode fazer isso sozinho não, Jesus? Não, estou mandando você fazer. O que significa? Igreja, somos nós que temos que fazer isso. Ajudai aqueles que conheceram a Cristo a vestir as novas roupagens do homem renascido. Como é que eu posso fazer isso? Mostrando para esse que está aprendendo a palavra de Deus como age um cristão. Alguém que conhece a Deus, que conhece a Cristo e que vive esse evangelho. Precisamos ajudar uns aos outros, querida irmã Regina. Precisamos, Regina, ajudar uns aos outros a remover as ataduras que nos prendem em vestes mortuárias e que nos prende no passado. Irmão, tirai a pedra. Irmã, tirai a pedra. Irmão, desatai-o e deixai-o ir. Irmã, desatai-o e deixai-o ir. Ajude o seu irmão. Somos uma comunidade de quê? De cura. Igreja de Jesus, nós somos uma comunidade de cura. Nós somos a comunidade que restaura vidas. Isto é igreja. Gente que pertence a uma comunidade que cura. Precisamos começar então a fazer esse processo de cura. Há ataduras que nos prende, Luciana, ao nosso passado. Há ataduras que nos prende a hábitos, pecados, vícios, costumes que nos limitam e tiram a nossa liberdade de ação. Mas somos uma comunidade de cura, então temos que curar. Ontem aqui, nessa igreja, precisamente no banco que fica perto do gabinete pastoral, ontem à noite, enquanto estávamos realizando um culto aqui, após o filme que nós passamos aqui nesse lugar, para os adolescentes, uma adolescente ficou possessa. E lá o presbítero Ricardo repreendeu em nome do Senhor Jesus. Depois nos chamou aqui. Eu disse, mas agora? Eu não sabia o que está acontecendo. Ele disse, tem que ser agora, pastor. Então eu falei, então fica aqui no meu lugar com as pessoas, porque eu não posso deixar vazio aqui. E quando eu cheguei lá, era isso. Ela tremia. E eu disse, você pertence a Jesus. E Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Você vai anunciar o Evangelho de Jesus. E jovens, vendo você jovem, vão te seguir, porque você seguirá a Jesus. Abra os seus olhos. Ela abriu, diga, eu amo Jesus. Ela disse, eu amo Jesus. O inimigo não brinca de ser inimigo, irmãos. Mas nós brincamos de ser crentes. Nós brincamos de ser crentes. Eu fico triste de ver uma igreja vazia dessa maneira. Não me vem me dizer que é dia dos pais. Não vem me dizer. Fico triste. Nós brincamos de ser crente. A gente brinca com isso. A gente brinca de ser cristão. A gente brinca de usar a Bíblia. A gente brinca de colocar a Bíblia do braço. A gente brinca de sentar no banco da igreja. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Mas se você continuar brincando, ele pode tragar pessoas que você ama. Mas eu conheço uma irmã que veio a esta terra para destruir as obras do inimigo. A Bíblia diz que o nome dele é Jesus Cristo. Se o diabo veio para roubar, matar e destruir, a Bíblia fala, Jesus veio para destruir as obras do inimigo. Então não há obra de roubo, de morte, que o diabo possa fazer, que Jesus não possa evitar. Jesus não brinca de ser Jesus.
O diabo não brinca de ser diabo, mas o crente brinca de ser crente. Somos uma comunidade de cura. A gente cura as pessoas com o Espírito Santo que permeia e anda no meio da igreja. Nós curamos em Jesus. Você tem, Simone, autoridade em Jesus Cristo para chegar em alguém e repreender em nome de Jesus. Porque Deus te deu essa autoridade. Nos deu essa autoridade. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E a alma voltou para o morto, porque Deus mandou ela voltar para o morto. Jesus, quando faz um milagre, ele tem um propósito. Quando ele multiplicou os pães, ele queria ensinar: eu sou o pão da vida. Quando ele curou o cego de nascença, ele queria dizer: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele quer dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Crê nisso, Marta? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Ele veio para nos dar vida em abundância, irmãos. Aí, Sérgio, gostou disso? Vida em abundância. Ele veio a te dar isso. A mim também. E isso faz a gente rir, sorrir, porque é muito gostoso, Simone, saber que existe um Deus lindo que se preocupa conosco e nos faz rir. Ressurreição e vida, obrigado, mestre, porque eu não merecia, o Senhor me deu e deu a esse povo, deu a todos nós. Nós não merecíamos, nós éramos homens perdidos, todos nós pecamos, não somos merecedores da tua graça, mas o Senhor nos deu a sua graça, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, o Senhor vai nos colocar veste resplandecente no reino dos céus, nossos rostos vão brilhar, nosso corpo vai ser transformado e vamos viver para a eternidade junto contigo no reino dos céus. Nós viemos de um jardim e o Senhor vai nos devolver uma cidade santa. Jerusalém. Essa cidade, um dia, Regina, estaremos lá. Quem sabe Deus deixa você dirigir o coro celestial. Ele sabe que você é regente. Jesus tinha um propósito de proclamar que a vida futura só podia ser alcançada pela fé nele. E que a morte, graças a Deus, que a morte não tem a última palavra para aquele que neles creem. Não tem, porque eu vou morrer um dia, mas eu sei que eu vou ressuscitar um dia também. Então a morte não tem poder sobre mim. Vai ser apenas uma despedida. Eu morro aqui, né, Luciana? E anos depois, o Senhor me ressuscita para viver a eternidade. Pensou já nisso? E o que é a morte então? Não é nada, Zé Roberto. Porque eu vou morrer, vou para Deus, vou estar com Jesus, e depois Ele vai me ressuscitar. E aí, vou viver a vida eterna para com Ele, e vou ver os meus também, que vão estar lá comigo também. Marina, isso consola, né? Sua mãe, seu pai. Vida eterna, Marina, isso é lindo, todos nós teremos isso. Ele nos deu isso e nós merecemos nada. Quando Jesus foi ao lar de Betânia, estava disposto a glorificar o Pai em dois aspectos. Primeiro aspecto, pelo milagre da ressurreição de Lázaro, ele iria glorificar o Pai. Esta morte, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória de Deus. Segundo lugar, a morte de Lázaro seria para a sua disposição de cumprir o plano do Pai, de dar a sua vida a Jesus na cruz, em resgate de muito. Porque depois do milagre de Lázaro, Jesus Cristo foi o último grande milagre. Depois disso, o Cristo foi preso, foi morto, pisoteado, chicoteado, vilipendiado, humilhado, morto numa cruz. Ele sabia disso. Sabia que aconteceria com ele. Concluído, irmãos, essa mensagem, talvez você esteja passando por uma aflição como a de Lázaro. Não sei. Talvez esteja passando por uma aflição como a de Marta. Não sei também. Talvez sua aflição seja como a de Maria, que quase eu não falei nessa pregação de hoje. Talvez você tenha algum enfermo em casa. Talvez você seja um enfermo.
E você não contou para ninguém ainda que você está enfermo. Talvez você tenha orado pela sua cura ou pela cura do seu ente e não melhorou em nada. O seu ente está piorando ou você está piorando. Talvez você esteja esperando a intervenção de Jesus na sua enfermidade, mas parece que ele está atrasado, né? Talvez as pessoas cobrem de você o seguinte: você não é crente? Por que Jesus não atendeu ainda o seu clamor? Tu tem gente doente em casa e Jesus não atende o seu clamor? Que Deus é esse que não atende o seu clamor na doença do seu? Uma coisa que eu quero te dizer: Jesus nunca chega atrasado. Ele não é apenas o Deus que fez ou que fará, Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que chora com você? Chora. Ele se importa com você? Se importa. Ele faz o impossível para você? Faz. Qual é o teu impossível? Diz aí para ele. Qual é o teu impossível? Diz agora, creia nisso. Diga para ele qual é o seu impossível. Porque ele está ouvindo você agora. Para socorrer você, ele se deixou pendurar nesse madeiro, para que você tivesse vida eterna. Jesus é aquele que levantou Lázaro da sepultura. Jesus, depois de levantar Lázaro da sepultura, enfrentou prisão e morte. Jesus foi preso, condenado e pregado numa cruz, depois que ressuscitou Lázaro. Ainda, irmão, que o seu problema seja impossível ou insolúvel, ainda que o seu Lázaro, o meu, o nosso Lázaro, entenda, por dificuldades e problemas, esteja sepultado por 4 longos dias, e você já acha então que não tem mais jeito, porque cheira mal, creia, e você verá a glória de Deus na sua vida. Jeová Nissi.